Anuário Espírita de 1983, centenário de Madame Allan Kardec. No dia 21 de janeiro de 1883, desencarnou na França o espírito missionário de Amélie Baudet, mais conhecido como Madame Allan Kardec. O Anuário Espírita de 1983 não poderia deixar de prestar-lhe efusiva homenagem, registrando em suas páginas ligeiros traços biográficos dessa grande vida da mulher devotada e heróica que acompanhou o codificador do Espiritismo em sua fulgurante trajetória terrena e deu continuidade à sua obra. Após o dia 31 de março de 1869, quando Allan Kardec sofreu a ruptura de um aneurisma e seu espírito demandou o plano espiritual, Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet Rivail, também conhecida por Madame Allan Kardec ou Madame Rivail, nas rodas literárias, artísticas e educacionais mais conhecida por Amélie Boudet e na intimidade por Gabi, nasceu em Thiers, cidade do departamento de Sena, na França, no dia 23 de novembro de 1795. Filha de Julien Louis Boudet, proprietário em antigo tabelião, homem bem situado na vida, e de Julie Louise Seignat de Lacombe, filha única. Do casal desfrutou de esmerada educação, compatível com os recursos de sua família dispunha, vivendo numa época de profunda transição social, quando a mulher começava a disputar com o homem a cultura humanística. Diplomou-se na primeira escola normal leiga em Paris, estabelecimento de ensino situado no Boulevard Saint-Germain, o qual funcionava nos moldes dos princípios estabelecidos pelo famoso educador suíço Pestalozzi. Amélia tornou-se professora de letras e belas artes, poetisa e pintora. Foram de sua autoria as obras Contos Primaveris, 1825, Noções de Desenho, 1826, O Essencial em Belas Artes, 1828. Habituada em Paris, no mundo das letras e do ensino, deparou um dia com o professor Hippolyte Léon de Rivail, o futuro Allan Kardec, em que vislumbrou um homem verdadeiramente dotado de entusiasta, inteligência, culto e moralizado. No dia 6 de fevereiro de 1832, firmava-se o contrato de casamento. Allan Kardec era 9 anos mais novo que a esposa. Entretanto, tal era a jovialidade de Amélie, tanto física como espiritualmente, que a olhos vistos, ambos aparentavam a mesma idade. Decorrido algum tempo após terminar seus estudos com Pestalozzi, o professor Rivail fundou, na capital francesa, um instituto técnico regido por uma orientação essencialmente pestalozziana. Amélie Boudet associou-se ao esposo na nobilitante tarefa educacional que há mais de um lustro vinha ele desempenhando no referido instituto. O casal, no entanto, sofreu uma dura adversidade no ano de 1835, pois o estabelecimento de ensino que vinha funcionando na rua de Sivers 35, que havia introduzido na França o método educacional de Pestalozzi, foi levado a encerrar suas atividades e entrar no processo de liquidação. Revelando-se esposa altamente compreensiva, Amélie Boudet, resignada e corajosa, soube dar a necessária sustentação ao esposo, sendo fácil para eles ultrapassarem os rumos adversos dos acontecimentos, animados de um desiderato inquebrantável e amparando-se mutuamente. Ambos se lançaram a empreendimentos de maior alcance, enquanto durante o dia o professor Rivail tomava a seu encargo a contabilidade de numerosas casas comerciais. Sua esposa colaborava de maneira assídua na preparação de cursos gratuitos implantados em sua própria residência, e os quais penduraram ininterruptamente de 1835 a 1850, quando se juntava ao esposo à noite, em vez de procurar desfrutar de merecido descanso,
Ela preferia ajudar o seu esposo em seus múltiplos afazeres, pois o professor Rivail, que encarava como necessidade prioritária a educação de crianças e jovens, a exemplo de que havia aprendido de Pestalozzi, além de escrever novas obras de ensino que na época desfrutavam de grande aceitação, realizava traduções de obras clássicas, elaborava os cursos. Levi Álvares, notável pedagogista e educador francês, durante alguns dias da semana, ambos se dedicavam com verdadeiro interesse no afã de ministrar as matérias estabelecidas para os aludidos cursos gratuitos. Nos anos de 1843 a 1848, o professor Rivail ministrava cursos públicos de matemática e astronomia, o que fazia 2 vezes por semana, e aos quais estavam presentes não apenas os alunos, mas também futuros professores do Liceu Polimático, que havia fundado e que dirigiu até o ano de 1850. Nesse período de 5 anos, jamais faltou ao futuro codificador do Espiritismo a cooperação assídua e edificante da esposa. O professor Rivail dava grande apreço às opiniões da esposa, o que havia transformado Amélie em autêntica conselheira e inspiradora de muitas de suas obras pedagógicas, algumas delas adotadas pela própria Universidade da França. Com as repetidas edições dessas obras, o casal passou a desfrutar novamente de uma situação financeira bastante equilibrada. O nome do professor Rivail tornou-se bastante conhecido nos meios culturais, fazendo com que ele descortinasse o caminho da glória e da riqueza no terreno da pedagogia. Atraído pelos fenômenos das mesas girantes ou mesas falantes, no ano de 1854, o professor Rivail passou a frequentar muito assiduamente a residência da família Baldin, em meados de 1855, dando assim início aos primeiros estudos que levarão à codificação do Espiritismo. Nessa época, a despeito dos seus 60 anos de idade, Amélie Baudet era graciosa, miudinha, muito vivaz e sempre muito disposta ao trabalho. Os cabelos crespos e bastos, outrora castanhos, repartidos ao meio e descidos até os ombros, onde as pontas dobradas se prendiam por sobre a nuca, num elo de tartaruga, começava a grisalhar, dando-lhe ao semblante uma admirável austeridade, dotada de faces cheias, coradas ao natural, quase sem nenhuma evidência de rugas. Era indício de bom trato e saúde. Apreciável, sua testa era larga, alta, encimada, sobrancelhas circunflexas, o que acusava a capacidade intelectual. Segurança e doçura eram indicados pelos seus olhos pardos e rasgos. O seu nariz fino e reto impunha confiança em seu caráter. As descrições da época adiantam que ela possuía lábios delicados, prontos a sorrir, além de um olhar perscrutador, exigindo o respeito de todos e desarmando possíveis prevenções. Tecendo comentários sobre a figura veneranda de Amélie Baudet, o Dr. Silvano Canuto Abreu, emérito escritor e pesquisador espírita, adianta, abre aspas, ela passou a acompanhar o esposo nas investigações, notando sempre em seu semblante a alegria emotiva com que tomava conhecimento dos fatos que descortinavam para o mundo novos horizontes de luz. Ela tornou-se secretária do marido quando ele se propôs a escrever as obras da codificação espírita, secundando e dando-lhe toda a sua sustentação possível nos árduos trabalhos que agora lhe tomavam quase todo o tempo, estimulando e proporcionando-lhe o encorajamento necessário para levar avante a tarefa. Podemos mesmo dizer que, a exemplo de outras mulheres que amparavam seus esposos em tarefas missionárias e sem cujo amparo eles jamais teriam conseguido realizar a obra, Amélie Baudet transformou-se também numa criatura que jamais deixava de insuflar no codificador a necessidade de materializar a obra de que havia iniciado. Na noite de 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, houve uma recepção na residência do casal, a Rua dos Mártires, número 8, com o comparecimento de amigos e de moços que serviram de médios para a compilação da obra. Nessa pequena residência, que mal podia comportar os presentes, ela desdobrou-se em atividades e em atenção para que a reunião alcançasse o sucesso esperado. Fazendo um relato de que sucedeu nessa reunião, afirma o Dr. Canuto de Abreu em seu trabalho O Livro dos Espíritos e sua tradição lendária e histórica.
Nessa noite ela usava um vestido azul celeste de seda leonesa que fizera para as bodas de prata de seu casamento, decotado discretamente, de mangas largas e pregueadas, presas acima do cotovelo. Trazia colar de pérolas, bracelete de ouro traçado, com diamante de fecho, anel de brilhante solitário, aliança de ouro orlado de prata e um broche. Esta era a joia mais recente, doada pelo marido no dia das bodas de prata, de ouro lacrado, de feitio de um livro, com dobradiças, via-se numa folha, quando aberto, a miniatura a óleo de Allan Kardec ao tempo de noivo, com longa cabeleira loura, encaracolada das pontas, noutra de Gabi, com seus abundantes cabelos castanhos e crespos, caprichosamente penteados. Terminando de fazer o seu discurso expondo as razões do lançamento de O Livro dos Espíritos, nessa memorável noite de 18 de abril de 1857, Allan Kardec adiantou, segundo as palavras do Dr. Canuto Abreu, abre aspas, aí está, senhoras e senhores, porque Gabi e eu tivemos a ideia de nos reunir nesta agape espiritual. Quisemos no dia que é lançada ao mundo a filosofia dos espíritos, base da religião do futuro, congratular-nos com aqueles que colaboraram conosco na realização desse evento. Desejamos principalmente uma prece, congregá-los em espírito para um preito de gratidão à providência, que nos concedeu a felicidade de elaborarmos em seu plano de amor à humanidade. Assim também, com muita vez fizemos, ao encerrar nossos trabalhos espíritas, convido-os a orar comigo. Os que estavam sentados levantaram-se. O professor Rivail, apoiando o antebraço esquerdo no mármore branco da lareira, ergueu ligeiramente a cabeça, cerrou as pálpebras, arqueou o peito com profunda inspiração e, soltando a expiração, lentamente disse: Senhor. Nisso, um relâmpago brilhou no pátio, como se a natureza respondesse à evocação. A coincidência emocionou todos os presentes, tendo em seguida o codificador encerrado com palavras calorosas o discurso que marcou aquela data tão asfixiosa. A Revista Espírita foi lançada no dia 1º de janeiro de 1858. Para esse evento, Allan Kardec contou com um apoio exclusivo de sua esposa, passando a publicá-la sob sua direção até a data da sua desencarnação. A residência do casal era bastante frequentada devido às importantes sessões que ali se realizavam e que deixavam a Amélie Boutet algumas vezes bastante extenuada pelas atenções que tinha que dispensar a todos os presentes. Em abril de 1858, Allan Kardec deliberou fundar fora do seu lar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tarefa bastante arrojada, dada a circunstância de a Igreja exercer grande influência na época, havendo necessidade de grande devotamento e disposição para se poder manter uma sociedade daquela natureza, visada pelo ódio e constantemente alvejada pelas injúrias e pelas calúnias de muitos. Sempre que suas forças o permitiam, Amélie Boudet acompanhava o seu esposo em suas viagens missionárias, realizadas no ano de 1860 a 1864, a várias cidades francesas e mesmo fora das fronteiras de seu país, algumas cidades da Suíça e da Bélgica. Pôde-se, pois, afiançar que durante pouco menos de 40 anos, Amélie Boudet foi a companheira dedicada e fiel de seu marido. E com seus atos e suas palavras de incentivo sempre lhe dava a sustentação necessária em tudo aquilo que ele aprendia. Com a desencarnação do codificador ocorrida em 31 de março de 1869, Amélie Boudet, já com os cabelos nevados pelos seus 74 anos de existência, tendo com ele passado por numerosas vicissitudes, sofreu assim o seu mais rude golpe. O corpo de Allan Kardec foi sepultado no dia 2 de abril de 1869, no cemitério de Montmartre. Com o consentimento de Amélie, foi levantado o dúmen do cemitério de Père Lachaise, para onde os despojos mortais do grande mestre foram mudados um ano após, a 31 de março de 1870. Descorridos 6 meses após o decesso do marido, Amélie Boudet, no desejo louvável de contribuir para a realização daquilo que Kardec preconizava, uma vez que ele havia se constituído em única proprietária legal das obras da revista da livraria, deliberou
no interesse da doutrina, constituía uma Caixa Geral do Espiritismo, a qual concedia todos os anos uma verba para ser aplicada no objetivo de equacionar possíveis dificuldades. Com o aplauso de todos, tomou ainda outras medidas correlatas e fazia questão de gerir pessoalmente muitos assuntos importantes que surgiram. Comparecia a todas as reuniões para as quais era convidado e todos os anos presidia a belíssima sessão em que se rememorava o chamado Dia dos Mortos, quando vários oradores discorriam sobre a data e numerosos médios recebiam comunicações espirituais. Os bens que possuía seriam suficientes para assegurar-lhe uma velhice tranquila, mas, colocando-se acima dos seus próprios interesses pessoais, sobre os quais situava os superiores interesses da doutrina espírita, abrira mão de tudo para que a obra iniciada pelo insigne mestre de Lyon cada vez mais se salientasse aos olhos de todos. Enviando esforços para materializar os planos expostos por Allan Kardec na Revista Espírita de 1868, ela conseguiu, após prolongados estudos e com o apoio de numerosos amigos, fundar a Sociedade Anônima do Espiritismo, destinada à vulgarização dos ensinamentos doutrinários para todos os meios lícitos, principalmente a continuidade da publicação da Revista Espírita e das obras fundamentais do Espiritismo. Os seus afazeres eram estafantes. Porém, nessa época surgiu a figura venerável de Pierre Gaëtan Leymarie, que desde 1858 havia se transformado em um dos mais dedicados discípulos de Kardec. Homem honesto, trabalhador infatigável e dotado de incrível disposição para o trabalho e para a luta. Leymarie assumiu, no ano de 1871, a gerência da Revista Espírita, da livraria, logo após, com a renúncia de companheiros de administração da sociedade. Ele sozinho tomou sobre os ombros a árdua tarefa de dirigir a sociedade. Achando ser muito comercial o nome de Sociedade Anônima de Espiritismo, pois Amélie jamais simpatizara com tal designação. Foi a mesma mudada para Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec e foi concretizada a 18 de outubro de 1873. Um novo golpe foi enfrentado por Amélie Boudet. Teve que comparecer como testemunha no famoso processo dos espíritas, movido contra Leymarie pelo Ministério Público devido à ação nefasta de um médium chamado Buget, que, coadjuvante por firma, fizeram falsas fotografias de espíritos, as quais foram publicadas por Leymarie na Revista Espírita, pois ele havia sido ludibriado em sua boa-fé. Isso custou-lhe 1 ano de prisão, tendo todos, porém, chegado à conclusão sobre a sua inocência e seu caráter impoluto. Buguet, a princípio, recebia fotografias verdadeiras, mas quando a sua mediunidade falhou por interesse financeiro, ele começou a falsificar algumas fotos que os inimigos do espiritismo tomaram como base para mover o famoso processo de espíritos. Muito fez Amélie Boudet, essa mulher extraordinária, em favor da propaganda do espiritismo, até o dia 21 de janeiro de 1883, às 5 horas da madrugada, quando ainda com invejável lucidez de espírito, com aquele meio e gracioso sorriso que lhe parecia sempre nos lábios, e quando ainda lia sem necessidade de óculos, e a amável anciã desprendeu-se dos liames carnais, escrevendo assim um poema de luz, de persistência no trabalho de sabedoria. O seu corpo carnal saiu de sua residência na Avenida e Vila Segui, número 39, para o cemitério Père Lachaise, onde foi sepultado no mesmo túmulo onde jazia o corpo de Kardec. Leymarie falou durante o ato do sepultamento. Significativa, a mensagem foi recebida do espírito Antônio de Pádua, naquele mesmo dia na qual esse iluminado espírito descreveu a brilhante recepção com que elevados mentores espirituais, juntamente com o espírito de Kardec, acolheu aquele espírito inolvidável que acabava de findar a sua romagem terrena. Anuário Espírita de 1983. Amélie Gabrielle Boudet, a esposa do Kardec.